A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 11. Vamos falar com Deus. Como é que nós falamos com Deus, né? Vai ser muito fácil. Por meio da oração. E orar é o que? É comunicar, né? É um diálogo que nós cristãos temos com quem? Com Deus. Seja de forma pública, seja de forma privada. Pública seria quando a gente está na igreja, um culto, né? Com todo mundo junto, a gente ergue a nossa mão, a gente ora, as pessoas estão ouvindo. Ou tem aqueles momentos particular, né? Que é só você e Deus, ou quando é só na mente. Então é uma maneira particular. Independente de pública ou particular, nós devemos sempre estar orando, conversando com Deus. Agora a gente vai ver alguns tipos de oração. Às vezes a nossa oração tem todos os tipos, né? Aqui é só para ficar um pouquinho mais fácil para explicar. Então, confessar os pecados. Todas as nossas orações nós devemos confessar os nossos pecados, porque nós somos falhos. Todo dia nós pecamos. Fazemos de tudo. O cristão tem que fazer tudo para não pecar, mas infelizmente a gente acaba pecando, às vezes até sem perceber. Aqui tem o Salmos, 51, do verso 1 ao 4, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aqui é Davi. Davi havia cometido um pecado, né? E ele está confessando o pecado dele, e ele está pedindo a Deus para que purifique, para que limpe ele deste mal, deste pecado que ele cometeu, para que ele seja puro. E nós devemos fazer a mesma oração. Um outro tipo é exaltar o nome do Senhor. O nosso Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Então nós devemos exaltar o Senhor. Olha aqui, no livro de Romanos, capítulo 11, versos 33 e 36, diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão sondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então quer dizer, toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano, os pensamentos dele são maiores, é mais profundo, né? Os caminhos dele são assim perfeitos, a gente não consegue nem às vezes imaginar, mas o nosso Deus, ele sabe de tudo. É sempre a mais, sempre melhor e maior do que os nossos. Amém? Agradecer a Deus, devemos ser gratos ao Senhor. Às vezes parece que as coisas não estão muito legal, que está indo para um outro caminho, mas se a sua vida está nas mãos do Senhor, agradeça a Ele, tudo dá graça, porque com certeza o final será feliz. Olha só, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 116, do 12 ao 13. O salmista aqui estava assim, olha, eu estou tão grato, o que eu vou fazer ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito, por todos os benefícios que Ele tem feito? Então nós devemos ser gratos ao Senhor, sempre procurar formas de agradecer. Eu sei que tudo que nós venhamos a fazer ainda é pouco perante, todos os benefícios que o Senhor fez, mas nós devemos sempre buscar ser agradecidos. Vamos lá. Pedir em favor de si. Nós podemos pedir a favor de nós mesmos, nós podemos pedir a favor do próximo. Eu escolhi aqui aquela passagem de Ana, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 10, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quer dizer, ela estava triste. A alma da Ana estava triste. Por quê? Porque ela não conseguia ter um filho. E ela orou, e ela chorou, e ela se derramou ao Senhor. Fazendo o quê? Pedindo para ele um filho. E o Senhor concedeu, que foi o profeta Samuel. E por que precisamos orar, Primeiro, Deus, ele é real, ele não é um ser imaginário. O nosso Deus, ele tem ouvido, ele tem olhos, ele tem boca, ele tem a mão, ele age. O nosso Deus é vivo, ele existe. Então nós devemos reconhecer, por isso que nós devemos que orar, conversar com ele, exaltar o nome dele, Eu sei que conversar aqui com alguém que você não consegue ver, para alguns pode até ser difícil.
Mas, pela fé, nós sabemos que Ele existe, nós não vemos, mas nós sentimos o Senhor. Nós temos essa graça de sentir a presença do Senhor na nossa vida, né? E não importa o lugar que você esteja, o Senhor ouve a oração e sempre é tempo de falar com Ele. Aonde você estiver, da forma que você estiver, deitado, sentado, de joelho, de pé, do jeito que você estiver orando, o Senhor, Ele vai te escutar. Ele escuta. É lógico, se nós podemos nos ajoelhar, nos dobrar, demonstrar que nós somos dependentes dele, que nós reconhecemos a soberania dele, é melhor. Mas olha, independente, se você está na cama ali deitadinho, olha o Senhor, se você está no carro, se você está na escola, se você está no trabalho, aonde você estiver, glorifique o nome do Senhor. Amém? Reconhecer que Ele é soberano, né? Não devemos somente pedir as bênçãos e vitórias a Deus. Antes de qualquer coisa, devemos glorificar o nome do Pai, honrá-lo, louvá-lo pelo quê? Pela grandeza da criação e de suas obras. Reconhecer que Ele é soberano, que foi o Senhor que nos fez, que tudo que tem nessa terra foi criação dele, tudo está no controle dele, que não tem ninguém, nada maior que o nosso Deus. Reconhecer que somos dependentes de Deus, né? Deus é um Pai amoroso que está sempre pronto a nos dar o que precisamos quando pedimos. A nossa petição, o nosso pedido deve ser primeiro a Deus. Às vezes a gente fala com todo mundo. Fala com o colega, fala com a mãe, fala com o pai, fala com o pastor, mas não fala com Deus. E nós devemos pedir primeiramente a quem? A Deus. Por quê? Porque Ele é soberano, porque Ele está no controle e que nós realmente dependemos dEle. Dependemos aqui na terra de algumas pessoas, mas em primeiro lugar, nós dependemos de Deus, porque é Ele que nos dá vida. Amém? Olha só esse versículo aqui. Está lá em Mateus capítulo 7, versos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual entre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E se pedindo-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Ou seja, a gente tem que pedir, a gente tem que buscar, a gente tem que insistir. E se nós, seres humanos, somos falhos, né? Às vezes praticamos a maldade, dar coisas boas para os filhos, um pai, né? A maioria deles. Pode ser mal, pode ser terrível, mas se o filho pede um leite, pede uma bolacha, pede alguma coisa, ele vai dar coisas boas para o filho. Ele só não vai dar se ele não tiver. Imagine o nosso Deus, né? Quando nós pedimos alguma coisa para Ele, isso comove o coração dele e Ele vai nos conceder. Lógico que segundo a vontade dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos lá. O modelo de oração, né? Todo mundo conhece o que é o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para você ficar repetindo, porque senão ele vai virar o quê? Uma reza. Você vai repetir, repetir, repetir. Lembra que a oração é uma conversa. Imagine você com seu amigo e o seu amigo conversa com você exatamente a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Ponto, vírgula, tudo certinho, as mesmas palavras. Isso acaba cansando, né? Então a gente vai falar sempre as mesmas coisas, mas com palavras diferentes, com sentimento diferente. E é isso que o Senhor quer, que a gente converse com Ele, que a gente demonstre a Ele o que a gente está sentindo, por palavras, por sentimentos, por gestos. Então a oração aqui que o Senhor deixou foi um modelo, uma estrutura, né, que é o Pai Nosso, que nos diz assim, tá lá em Mateus 6, Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 3, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora a gente vai ver aí cada versículo dessa oração. Quando fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é que na nossa oração a gente tem que começar aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor, confiando nele, crendo que ele existe, né? Ele fala, olha, Pai nosso que estás no céu. Quer dizer, ele tem confiança que o nosso Pai está no céu, que o nome dele é santificado. Então a gente tem que começar a nossa oração com confiança,
e glorificando o nome do Senhor. Venha o teu reino. O que o Senhor está falando aqui? Olha, que nós desejamos que o reino dele, que o evangelho dele seja eficaz em nossa vida, que seja eficaz na vida das pessoas, que se espalhe, que as obras do Senhor realmente se cumpram na nossa vida, que a gente acredita no milagre, que a gente acredita no que está escrito na palavra, no reino dele, na soberania dele. Né? Então a gente tem que estar demonstrando isso na nossa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos sempre submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. A gente deseja, a gente pede, mas devemos sempre pedir que seja feita a vontade do Senhor. Por quê? Porque Ele conhece lá na frente. Eu e você, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas o nosso Deus, Ele sabe o que vai acontecer na eternidade. Então, que seja feita a vontade dEle. E o próprio Jesus, Ele nos dá esse exemplo. Olha só, está lá em Mateus capítulo 26, verso 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando o Senhor já estava ali se aproximando da crucificação, né? Que ele está orando, ele ia ser preso, ele fala: Senhor, se possível, passa de mim, Pai, esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se Jesus fez isso, imagine nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Devemos agradecer a Deus pelo alimento de cada dia e pedir ao Senhor, né, que Ele nos ajude, né, provendo o alimento em nossas mesas, na mesa dos nossos amigos e familiares. Nós pedimos pela parte espiritual, mas também pedimos pela parte material. O Senhor também nos abençoa materialmente, né? O Senhor, Ele é completo. Ele trabalha na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida secular, nos desejos que nós temos aqui, né, de ter os bens aqui na terra. O Senhor também nos abençoa. É lógico que a nossa mente, o nosso coração tem que estar onde? Primeiro, no reino de Deus, nas coisas do Senhor. E as demais Ele acrescenta. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a gente pede perdão pelos nossos pecados. Porém, o Senhor vai nos perdoar na medida que nós perdoamos o nosso próximo, aquele que pecou contra nós. Olha só, Mateus capítulo 6, do 14 ao 15 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O que o Senhor está falando aqui? Olha, se você perdoar aquele que te magoou, aquele que te feriu, eu também vou te perdoar. Mas se você não perdoar, eu também não te perdoo. Então, a gente tem que estar praticando o perdão. Irmã Renata, mas isso é muito difícil. Aquela pessoa falou de mim, mentiu, apontou o dedo no meu nariz, falou um monte de coisa, irmã Renata, aquilo me magoou muito. O que você vai fazer? Você vai dobrar o seu joelho e você vai contar ao Senhor: Senhor, estou magoado, estou triste, meu coração está aqui amargurado, não consigo liberar perdão. Trabalha na minha vida, Senhor, porque eu sei que a tua palavra diz que eu tenho que perdoar. E o Senhor, tenha certeza do que eu estou falando, o Senhor vai trabalhar. Vai trabalhar no teu coração e Ele vai tirar essa mágoa e você vai conseguir perdoar. Não espere muito tempo para isso. Eu tenho uma prática comigo. Quando eu me entristeço com alguma situação, ou que alguém me chateia de alguma forma, eu dobro meu joelho e eu falo: Senhor, tira essa raiva de mim, não deixa criar raiz no meu coração, me liberta disso. E o Senhor trabalha, né? É fácil? Às vezes não, às vezes demora um pouquinho, mas você tem que permanecer, você tem que persistir e pedir ao Senhor, e de coração, né? Você tem que fazer isso, porque senão, como é que você vai morar no céu? Como é que você vai conviver? Como é que o Senhor vai te perdoar? Então, olha, libera perdão aí, amém? Vamos lá. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Devemos pedir a Deus que nos proteja das ações malignas de Satanás, né? E o cristão verdadeiro está comprometido em não pecar. Então, que o Senhor venha nos proteger. Tem aqui 2 versículos, ó. Salmo 34:7 diz assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós devemos temer ao Senhor, que quando a gente teme ao Senhor, os anjos do Senhor ficam ao nosso redor e o inimigo não nos ataca. Também Salmo 91:7 diz assim, ó: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
O primeiro versículo do Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, quer dizer, a gente tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque aí vai vir 1.000 do teu lado e vai cair. Vai vir 10.000 à direita, vai cair. E você não vai ser atingido. Por quê? Porque você habita com o Senhor. E, finalizando aqui, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Devemos terminar rendendo graças, glórias, reconhecendo o poder, a soberania do Senhor, que é para sempre. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui da oração e seus efeitos. A gente viu o modelo de oração. Quando que a oração é eficaz? A gente já falou disso, a gente vai estar reforçando, para que a oração tenha seu efeito eficaz. É preciso reconhecer os erros, os nossos erros, pedir perdão e também perdoar o próximo que tenha cometido erros contra você. Então, primeira coisa, para a oração poder subir, você tem que confessar os seus pecados, você tem que dizer que você é pecador, que você depende do Senhor, você pede perdão e você também perdoa o teu próximo, porque senão a sua oração não vai subir. Deus, ele só opera onde tem amor, onde tem união. Onde tem contenda, o Senhor não opera. Ele só vai operar ali, agir, se você reconhecer que está errado e você pedir ajuda dele para aquele problema se desfazer. Vamos lá. E outra coisa aqui, né? A persistência na oração. A gente precisa persistir na oração. Olha que Jesus disse aqui em Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quer dizer, de nunca desistir, de nunca se cansar. A gente tem que estar ali persistindo em oração, ser perseverante. E tem um outro versículo aqui que a gente já até leu, Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Quer dizer, a gente tem que estar ali a todo momento pedindo, buscando ao Senhor. Amém? Terminamos aqui a nossa aula, né? Chegando aqui à conclusão, que oração é o que? É uma conversa com Deus. E nós devemos estar conversando, orando com o Senhor constantemente. Para quê? Para que a gente tenha comunhão com o Senhor, para que a gente conte as coisas para Ele, para que Ele fale conosco também, para que quando a gente peça perdão, a gente receba o perdão do Senhor. Quando a gente peça um conselho para o Senhor, a gente vem escutar o aconselhamento dEle. Nós devemos orar a todo momento, independente aonde você está. Na primeira carta aos Tessalonicenses diz assim, orai sem cessar. Irmã Renata, eu vou ficar de joelho direto orando? Não. É quando você vai para a escola, Senhor me guarda, me ajuda. Você vai fazer a prova, Senhor me ajuda aqui, faça eu lembrar, Senhor. Você está vendo alguém triste? Senhor, me dê uma palavra para que eu possa falar com aquela pessoa. Você está vendo uma coisa boa? Você está num passeio? Agradeça, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque eu estou aqui, porque o Senhor me deu a oportunidade. Você está na rua, você vê um necessitado, Senhor, abençoa essa pessoa, Jesus ajuda. É no caminho, é na sua trajetória. A todo momento você está fazendo as coisas e você está conversando com seu pai, com seu melhor amigo. A todo momento, porque oração é conversa com o Senhor, não é repetições, mas é conversa daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando. E você está ali comunicando, falando com Deus, falando com Jesus. E eles estão fazendo o quê? Operando na sua vida, no seu caminho, na sua casa, no seu futuro. O Senhor está preparando tudo. Amém? Que Deus os abençoe. Uma boa semana.